Enquanto eu tô aqui lavando a louça, eu tava pensando numa coisa sobre merecimento. Quando eu vim para essa casa, eu sabia que eram duas casas e para mim aquilo não fazia o menor sentido. Parecia que tinha alguma coisa errada, sabe? Como se eu não pudesse ter aquilo tudo. Aí eu ficava pensando, mas por que duas casas? Por que eu acabei arrumando duas casas? Eu morava num apartamento, né? E aí eu fiquei pensando assim, alguém precisa usar isso. Não faz o sentido isso aqui. Pelo menos assim, naquele momento era o que eu pensava, entende? E aí, não vou mentir para você não, começou a me dar um certo desespero, porque eu achava assim, eu preciso ocupar essas duas casas o mais rápido possível. Mas depois eu fui entendendo que tudo é um processo. As coisas não acontecem da noite pro dia. Ou até acontece, mas uma casa, ela não se não, você não mobília uma casa da noite pro dia. Tem um processo para você mobiliar a casa. A casa precisa sentir você, você precisa sentir a casa. E só o tempo, né? Eu vim para cá em julho, no meu aniversário. Nós estamos terminando março. E foi até num período onde eu não consegui viver nem o luto da minha mãe. Eu não consegui sentir a passagem da minha mãe. E por um tempo eu comecei a montar, né, a casa do jeito que, com os móveis que eu tinha, porque no apartamento era todo mobiliado. Então, acho que eu só tinha 3 coisas que eram minhas, né? E aí eu pensava, como é que eu vou fazer isso tudo agora? Só que as coisas vão começando a acontecer quando a gente se permite, quando a gente trabalha o merecimento, quando a gente tem autoconhecimento, as coisas vão chegando. E foi chegando o sofá, foi chegando o armário, foi chegando cama. E quando eu vi, eu já estava com os 2 espaços montados, né? A minha casa e o meu estúdio. Hoje, esse espaço é o meu estúdio. Eu estou na cozinha do meu estúdio. Eu estou preparando um café para mim, arrumando as coisas aqui, sentindo um pouco esse lugar e trazendo algumas memórias. E uma delas é do merecimento e do autoconhecimento, de todo o processo que eu passei, de todas as perdas, de todos os acontecimentos que eu passei nos últimos anos, para entender e valorizar um pouquinho. E aí eu fiz um café pensando na minha mãe, no jeito que ela fazia, um cuscuz, né? Que era gostoso esse café nordestino. Porque isso é como se eu trouxesse uma memória do lugar que eu vivi, da história que eu tive. Não só com a minha mãe, mas do lugar onde eu vivi 44 anos, né? Dentro de uma realidade onde tudo era difícil, sonhar era difícil. Eu não fui ensinada a pensar grande, eu aprendi sozinha. Eu aprendi nos livros, aprendi nas buscas, por vídeos, nas conversas. Acho que eu comecei a cocriar sozinha, entender o que é cocriação. Eu também não sabia o que era isso. E hoje eu entendo que tudo isso me trouxe até aqui. E aí eu estava ali, né, cortando as frutas, fazendo o café, pensando na minha história, na minha vida, em tudo que aconteceu. Eu me tornei terapeuta por causa da minha história. Eu falo de espiritualidade porque eu vivi processos profundos. Eu só consigo falar daquilo que eu vivo. Só isso. Do café, do fogão, do cuscuz, do coador, foi o que eu vivi. Da lembrança da minha mãe. É disso que eu... Essa é a minha história, sabe? Eu fui gerada por uma mulher forte, uma mulher que nunca desistiu. Nordestina. E talvez foi ela que me ensinou sem palavras, sem afeto, sem muito carinho, sem muitos abraços, sem muitos beijos. Mas ela me ensinou a continuar. Ela me ensinou a ser grata. Ela achava que eu
que eu tinha que ser grata por aquilo que eu tinha. Se eu ousasse sonhar um pouquinho mais, eu estava desagradando Deus de alguma forma. Mas era o que minha mãe passava, porque ela também viveu na escassez, ela viveu no interior do Nordeste, num lugar muito pobre, muito simples. Então, tudo que ela tinha já era um grande palácio, já era. Ela sempre falava isso, né? Essa casa já é um palácio para mim. Eu me sinto uma rainha morando nessa casa. Eu não entendia isso. Eu achava que ela podia ousar mais, mas isso era sobre ela. E era talvez sobre mim, sobre o que eu queria para mim e o que ela queria para ela. E às vezes a gente quer impor aos nossos pais sonhos, projetos que não faz parte da vida deles. Os sonhos são seus, individuais. E ela me ensinou muitas coisas, a ser grata, a ter fé, a continuar. Mas eu não sabia o que era merecimento. Aquilo dali, o merecer, não. O merecer, talvez ela também não pudesse ensinar aquilo que ela não aprendeu, né? E esse merecimento, ele vem assim, ele vem em camadas. A gente vai se conhecendo, vai se curando, vai entendendo que pode, que merece, que você pode continuar, que você pode conquistar. É um processo muito devagar. E é por isso que eu falo que o autoconhecimento é um processo solitário, doloroso, que só você pode passar. Todo mundo pode contar para você, falar para você o que é autoconhecimento. Mas só você pode passar por esse processo. Ninguém vai fazer isso com você e por você. Talvez segurar na mão, ajudar, mostrar o caminho, apoiar. Mas você é a primeira pessoa que precisa ter o seu próprio apoio. Mais ninguém. E aí eu queria muito compartilhar esse vídeo com você hoje, nesse domingo de março, né? Sei lá, será que você está precisando olhar para isso? Será que você, me assistindo, você está pensando nisso? Se permitindo receber aquilo que a vida quer te dar? A vida não me deu coisas boas só, não, gente. A vida, ela também foi muito dolorosa comigo. Em alguns momentos eu cansei, eu queria desistir. Você imagina começar a sua vida aos 48 anos, tudo de novo? Tudo novo de novo? O passarinho passou aqui dizendo que sim. Que é possível. Eu comecei, gente. Comecei do zero. Eu aprendi a valorizar coisas muito pequenas. Não que eu não tivesse valorizado antes, mas eu consegui enxergar a vida nesse detalhe. Em detalhes que antes eu não enxergava. E tem uma coisa muito piegas que a gente fala, que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Parece assim, aquela coisa clichê que todo mundo fala, né? Mas é verdade. Hoje eu consigo entender o valor de um banho quente, por exemplo. Nem todo mundo tem possibilidade de tomar um banho quente. Eu não tinha possibilidade de tomar banho quente. A minha mãe não aceitava que colocasse chuveiro quente dentro de casa porque a conta viria muito alta. E eram muitas pessoas morando numa casa. Então era como se fosse um luxo, né? Ter banho quente. E hoje eu posso tomar banho quente. E é um conforto para mim. E talvez seja assim um luxo. E pequenos luxos que você pode se dar. Quais são os luxos que você acha que de repente precisa de um grande carro importado para ser feliz, uma casa dos sonhos com piscina para ser feliz? O que você está colocando num patamar tão alto e que talvez as pequenas coisas do dia a dia você ainda não valorizou, não parou para olhar? Eu demorei, gente, mas eu entendi. E aí, esse momento me trouxe tudo isso, esse resgate da minha infância, do meu passado, das memórias, da minha mãe, de um momento em que as coisas eram muito simples, mas
era uma prosperidade muito grande que talvez a minha mãe não conseguisse enxergar aquilo como prosperidade. Sempre estava na escassez, na falta, vai acabar, cuidado, divide, vai faltar. Mas porque para ela a vida foi assim. Hoje eu vejo o quanto abundante ela era, o quanto próspera ela era, minha mãe. E eu hoje me sinto essa mulher de muita prosperidade, de muita abundância, de conseguir entender as realizações que eu tive ao longo do tempo e que nos últimos anos eu realizei muitas coisas. E foi muito rápido, talvez, para algumas pessoas, porque tem pessoas que ainda estão passando por algum processo muito doloroso, que ainda se sentem estagnadas. E eu tô aqui agora, tomando café no meu estúdio, que eu escolhi hoje tomar café aqui, onde eu gravo, onde eu crio, nesse lugar que eu trago as minhas criações, que eu penso, que eu reflito. Eu queria trazer isso aqui para vocês, tomar esse café da manhã, conversar com vocês. Nesse domingo, esse vídeo vai sair, talvez não no café da manhã, talvez saia na hora do almoço ou no lanche da tarde, mas eu queria muito trazer esse momento aqui com vocês, para vocês, compartilhar um pouquinho dessa minha história. E só foi o processo de autoconhecimento mesmo, para entender quem eu sou, para onde eu quero ir, onde eu passei, quais foram os caminhos que deram super certo, quais os caminhos que deram super errados, quais eu me arrependo, porque tem gente que fala assim, né, eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo sim, gente, porque quando eu me arrependo, eu não fico me martirizando, sofrendo, mas eu me arrependo. Porque quando eu me arrependo, eu olho para esse lugar e falo, desse jeito eu não faço mais. Eu me arrependi, eu aprendi, agora eu vou fazer de outro jeito. É outra etapa agora da minha vida. Tô emocionada, pensando nela e de tantas coisas que eu aprendi com ela e com a vida. A vida é um presente. Ela é incrível. E é isso, eu quero mostrar agora um pouquinho para vocês da mesa onde eu faço meus atendimentos, onde eu gravo vídeos. Sempre foi essa mesa, inclusive essa mesa eu ganhei também, eu co-criei essa mesa. Primeiro eu comprei um colar de mesas para depois ganhar essa mesa de uma amiga, a Manu. Uma amiga de uma amiga, né, que se tornou uma amiga. E aqui é onde a mágica acontece, onde tudo acontece. E agora eu quero deixar aqui vocês com esse cenário, com esse som, observando e pensando. Eu queria muito que você pensasse sobre a sua vida. Eu queria que você entendesse os seus processos, que daqui a pouco chega abril e aí se abre de novo novas oportunidades. E o que você vai fazer de diferente a partir de agora?